Oi pessoal, bom dia, como vocês estão? Aqui é o Gabriel, estou gravando essa aula de hoje e eu quero comentar aqui um assunto que eu já mandei por e-mail. Vamos falar um pouquinho sobre Instagram. Eu vejo que todo mundo aí está se dedicando muito ao Insta, vocês estão usando bastante, então eu quero falar um pouco mais sobre o Insta, como chamar atenção e como ter um perfil que gera interesse para as pessoas te seguirem e como produzir um conteúdo que gera engajamento e que resolve o problema, né, da criação de autoridade e de engajamento. E para isso, a gente vai usar um método, que chama um método PAI, um método que eu estou aqui me apropriando. Quem ensinou isso para a gente foi o Thiago Fonseca. Eu e a Mari, a gente foi em uma mentoria, a gente está participando da mentoria do Thiago. Quem não conhece, o Thiago, ele é o maior youtuber black do Brasil, tem até um prêmio nos Estados Unidos de youtuber black, que é só entre os youtubers negros, e o Thiago, ele conseguiu 6 milhões de seguidores no YouTube dele, de forma totalmente orgânica, só produzindo vídeos virais, e produzindo e pegando vídeos de outros canais, publicando. Ele conseguiu esses 6 milhões totalmente orgânico. Ele falou que ele não gastou nenhum real para fazer divulgação do YouTube e conseguir todos esses seguidores. Tá? Então, a gente está aprendendo um pouco com ele, eu quero compartilhar essas informações o máximo possível aqui com vocês. Legal? Então, eu mandei agora, no começo dessa semana, uma news, onde eu coloquei 3 pontos super relevantes pro Instagram para prender a audiência, né? Qual é o desafio da gente conquistar novos seguidores no Insta, né? Muita gente fala só sobre como ter um Insta bonito, mas a minha grande dúvida sempre foi como divulgar o Insta e como conseguir mais seguidores. Então, para isso, a gente está estudando e chegando aí num método, e eu separei 3 pontos super relevantes que você tem que se preocupar muito no seu Instagram para conseguir mais audiência. Então eu vou falar sobre esses 3 pontos e depois vou falar um pouquinho sobre a técnica de conteúdo viral, que é o que a gente está aprendendo com ele. Então vamos lá, mandei por e-mail para vocês os 3 pontos aí que a gente tem. Vamos primeiro pensar no comportamento do Insta, né? O Insta, ele é uma rede de lifestyle, então as pessoas, é uma rede de fotos usada principalmente para explorar o lifestyle das pessoas. Então, quem segue, segue geralmente para se inspirar no nosso, né, para se inspirar em quem você está seguindo. Então, você segue alguém porque você gosta de algo que ele faz, ou porque ele te inspira, ou porque ele te motiva, ou porque ele resolve algum problema que você tem, e gera, né, você tem curiosidade de saber como é a vida dessa pessoa. Então o Insta, ele não seria a rede principal para vocês, principalmente que tem blog, não seria a rede principal para a produção de conteúdo. O Insta, ele vai servir principalmente para se aproximar do público e para que vocês consigam criar um vínculo emocional com a sua audiência. Esse é o grande segredo da criação de autoridade, de você se posicionar como influencer, para as pessoas quererem te seguir, quererem ver seu próximo conteúdo, é quando você consegue criar um vínculo emocional com a sua audiência. E como fazer isso, né? A gente vai criar um vínculo emocional através do nosso conteúdo. Mas, antes de chegar no conteúdo e como criar um vínculo emocional, a gente tem que chamar a atenção da pessoa para ela começar a seguir a gente. E como que a gente faz isso? Bom, esse é a parte inicial do nosso trabalho. Vamos pensar na seguinte situação. A pessoa pesquisa algo ali na busca do Insta, ou ela vê na lista de notificações que você interagiu com uma foto dela, ou que você comentou no perfil dela, e você tem que despertar o interesse para ela te seguir. Como você faz isso? O primeiro ponto de contato que você tem com ela é a sua foto de perfil. Então, a gente tem que trabalhar muito bem essa foto de perfil para ser uma foto que se destaque no meio das outras fotos. Tá? Então, faz uma pesquisa aí, abre o seu Insta, abre a lista de contatos ou pessoas que você segue ou pessoas que seguem você
e veja as fotos que chamam mais atenção. É bem provável que os perfis que têm as fotos que chamam mais atenção tenham mais seguidores, tá? Não é uma regra, mas é mais provável que isso seja verdade. Então vocês vão mudar a foto de perfil de vocês para uma foto que tem a seguinte característica. O Insta é uma rede pessoal, então foto de pessoa, uma foto única. Eu já usei foto em dupla, foto de casal, foto com criança e acabei trocando agora para uma foto só minha. Vocês podem também fazer uma foto no sol ou num lugar bem claro com a luz do dia, com roupas claras, cores alegres, coisas que chamam a atenção à vista da pessoa. Imagina ali que tem um feed cheio de fotinhos, cheio de perfis. E como, né, você tem que se destacar, então, uma roupa colorida, uma roupa mais clara, algo que sempre mantém o seu estilo, uma foto que o fundo contraste com, tem um alto contraste com você. Então, não usar uma roupa escura num fundo escuro com uma luz baixa, porque vai parecer praticamente uma bolinha preta ali, não vai destacar na listagem, não vai gerar interesse para a pessoa clicar no seu perfil. Então, a dica para foto foto aqui, ó, de peito para cima, né, da cintura para cima, para ficar perto, né, a bolinha ela é muito pequenininha, então não adianta fazer uma foto muito longe, de corpo inteiro, que as pessoas não vão conseguir ver quem é você, ver seu rosto. Então, foto aqui de retrato, de preferência sorrindo e de preferência no sol. Tem alguns outros elementos que chamam a atenção também, que são elementos que passam autoridade. Então, uma casa muito bonita, ou um carrão no fundo, natureza também, a gente conversou agora um pouquinho no grupo, e algumas meninas me falaram que fotos de flores chamam a atenção, então vocês podem testar, fazer uma foto com flor, ou em algum lugar que tenha flores ou natureza, para gerar essa primeira atenção ali na lista, né, quando a gente pega o Insta ali na lista de perfis. O segundo ponto, então vamos supor que você tem uma foto bonita e a pessoa clicou no seu perfil e abriu o seu perfil. Então agora ela está no momento de decisão. Será que eu sigo essa pessoa ou não? Dependendo de onde ela estiver vendo a sua foto, ela pode seguir já direto, sem ter que entrar no seu perfil. Então a foto já é um ponto muito importante. Mas vamos supor que ela ficou na dúvida, entrou no seu perfil e está decidindo se ela começa a te seguir ou não. Qual é o segundo ponto de decisão para saber se ela vai te seguir ou não? É a sua descrição do perfil. Eu vejo muita gente aí também que não faz uma descrição bem feita, não coloca a que veio, né? Qual é o seu propósito ou qual é a sua proposta ali no Insta. Coloca só o nome, uma profissão, mas não diz muito qual é o objetivo desse Insta. Então eu separei 3 coisas para você colocar na sua descrição de perfil e fazer uma descrição muito boa. Então, a sugestão que eu coloco aqui é o seguinte: você vai preencher na sua descrição do perfil quem é você, o que você faz e quais são os seus sonhos. Podem ser sonhos que você quer realizar ou sonhos que você já realizou. E esses sonhos, ele tem um ponto aí muito importante. Quando a gente escolhe um nicho de atuação, e você tem, né, a gente já falou isso lá no Canvas, quem já fez o Canvas vai saber melhor como preencher isso. Lá no Canvas, quando a gente define o público-alvo, a gente também mapeia um pouco quais são os sonhos desse nosso público-alvo, porque a gente não fala só sobre um assunto específico. Então, se eu falo sobre influenciadores, ou se eu falo sobre restaurantes, ou se eu falo sobre astrologia, ou se eu falo sobre moda, se eu falo sobre beleza, eu não preciso me prender só a esse assunto, porque o meu público-alvo ele tem outros sonhos. E geralmente esse conteúdo que eu falo é o meio que ele vai utilizar para atingir os seus sonhos.
Então, um Insta de viagem, a pessoa ela não quer saber só os lugares mais legais para viajar. Qual que é o objetivo final dela? É ter uma viagem incrível, que seja, que mexa com os sentimentos dela e que deixe ela muito feliz. Então, o que ela está buscando quando ela segue um Insta de viagem? Ela está buscando ser feliz, ela não está buscando só um lugar novo para viajar. Ou quando ela está num Insta de, por exemplo, restaurante ou turismo, dicas de passeios. Ela não quer saber a dica do melhor passeio. Para que ela quer saber esse melhor passeio? Ela quer o resultado final, né? Ela quer satisfação, ela quer relaxamento, ela quer conforto, ela quer alegria, ela quer entretenimento. Então, quando vocês identificarem qual é esse sonho, né, os micro-sonhos, não é sonho, ter uma casa própria, ou ficar rico, ganhar na Mega Sena. É um micro-sonho da sua audiência, sonhos pequenos que você pode realizar todo dia. Então, quais são esses sonhos e que geram, que despertam interesse na sua audiência? Porque se você é uma pessoa que busca os mesmos sonhos que a sua audiência, é um motivo para ela te seguir. E se você já realizou alguns sonhos que a sua audiência tem como objetivo de vida também, você já é uma pessoa transformada. E aí a gente vai para outro termo, né? A persona transformada. Falar rapidinho sobre isso. Então, quando a gente define o nosso público-alvo, a gente vai chamar ele de persona, né? O nosso público-alvo é a nossa persona. E a gente, geralmente, né, a gente acaba tendo mais sucesso quando a gente é a persona transformada, quando a gente é o nosso público-alvo já de sucesso. Então, eu aqui, por exemplo, eu falo com influencers, empresários e pessoas que querem ganhar dinheiro com a internet. Por que alguém vai me seguir? Ela vai me seguir se eu mostrar que é possível ganhar dinheiro com a internet e se eu mostrar que eu já ganho dinheiro com a internet. Esse é o motivo para pessoas me seguirem. Se você tem um Insta, vamos voltar aí de turismo. Se você tem um Insta de turismo e você é uma pessoa que viaja para lugares incríveis sempre, isso já é um sonho de consumo para o seu público-alvo. Então ela já está vendo as dicas de alguém que está realizando isso de verdade. Certo? Então, lá na descrição, voltando, quem é você, o que você faz, então qual que é o seu propósito ali desse perfil e quais são os seus sonhos. Quais são os sonhos que você realiza todos os dias, ou qual é o sonho que você está em busca, né, qual é o seu projeto, e que esse sonho ele tem um vínculo com a sua audiência, que a sua audiência também tem o mesmo sonho que você. Então, colocando isso claro na descrição do seu perfil, é uma forma mais prática de convencer a pessoa a te seguir. É praticamente uma oferta, né? Você fazer uma oferta. Olha, eu sou fulano de tal, eu trabalho com isso, ou eu trabalho nesse segmento, e eu ajudo as pessoas a crescerem, eu ajudo as pessoas a ficarem mais bonitas. Meu projeto é, né, personal stylist, meu projeto é deixar as mulheres lindas, não é escolher a melhor roupa, é fazer mulheres felizes, ou fazer as viagens dos sonhos, né, ou se encontrar como pessoa. Então, busquem o seu sonho, e eu coloco até um extra ali no e-mail, que eu falo o seguinte: para você encontrar um propósito e pegar ele como se fosse um guia. Então, é algo que vai além do seu dia a dia, né, mas tem que ser um propósito bem verdadeiro. Então, o que você tem como missão e como meta no seu dia. E todo o conteúdo que você for produzir, que é o próximo passo que a gente vai falar aqui, ele tem que, de alguma forma, atingir esse propósito, né? E o propósito está ligado com o sonho da sua audiência. Então, o meu propósito, o Gabriel, né, eu peguei para mim, o meu propósito é ajudar as pessoas a se desenvolverem e ganhar dinheiro com a internet. Então, todo tipo de conteúdo que eu produzir não precisa ser só uma dica de técnica de Instagram ou uma dica técnica
de blog ou de Google, mas todo o conteúdo que eu produzi que ajude as pessoas a se desenvolverem e montarem o seu negócio na internet é uma dica válida. Esse é o meu propósito, ensinar pessoas. E eu vou fazer isso através da produção de conteúdo, através do Insta, através do Face, através do YouTube, através do meu blog. Então, qual é o seu propósito? Tá? Não é aquele propósito filosófico, eu quero mudar o mundo, meu propósito é paz mundial, acabar com a fome. É um propósito bem nichado para o seu público e que resolva o seu problema específico. Certo? Então pensem aí, vamos lá de novo, ó. Foto de perfil, é o primeiro ponto de contato, a descrição, responder as perguntas, quem é você, o que você faz e quais são os seus sonhos, e que esses sonhos tenham um vínculo com a sua audiência, e ter um propósito, ou encontrar um propósito para pegar como seu e seguir ele como um guia. E o final disso tudo, a gente tem que responder a seguinte pergunta. Por que eu devo te seguir? Essa é a pergunta-chave. Se pergunte isso, né? Ou quando você divulga o seu perfil para alguém, imagina a pessoa perguntando, mas por que eu devo te seguir? Se você conseguir responder isso de forma fácil, porque eu ajudo as pessoas a se desenvolverem, porque eu deixo as mulheres mais bonitas, porque eu falo sobre lugares dos sonhos, ou porque eu vou transformar a sua viagem numa experiência incrível, ou porque a sua alimentação vai ser muito melhor com as minhas dicas, vai ser mais saudável, você vai se sentir melhor. Enfim, vocês aí têm que pensar. Mandem lá no grupo também as ideias de propósito, que todo mundo conversa junto. Legal? Então, ó, imagem, descrição, e agora a gente vai falar sobre a timeline. Então, se a pessoa viu sua foto, identificou com seu propósito, ela tem grandes chances de te seguir só por conta disso. E o terceiro ponto, que vai criar o vínculo definitivo com a sua audiência, é o seu conteúdo. E aí a gente não precisa falar só de Insta, a gente pode falar também sobre conteúdo para blog, conteúdo em vídeos, conteúdo para Face e para YouTube. E para criar o conteúdo que gera engajamento, tem uma técnica que o Thiago chama de método PAE, P-A-E, P de pato, A de amor e de escola, que significa, o P é de ponto em comum, o A é de algo novo e o E é de emoção. Então, o que significa isso? Ponto em comum, algo novo e emoção. Então, a gente fica aí produzindo conteúdo e testando, tira foto no sol, tira foto de look, tira foto na frente do restaurante, tira foto do prato, sem saber muito bem o porquê fazer dessas coisas. E tem um método, tem fotos que dão mais certo e tem fotos que não dão certo. E se vocês, eu vou contar esse método para vocês e depois vou mostrar alguns vídeos e alguns perfis que utilizam esse método, e vocês vão ver que ele é realmente, que ele funciona mesmo, de fato. Então, ó, ponto em comum, algo novo e emoção. O que significa isso? Então, todo o conteúdo que a gente produz, a gente já sabe aí que tem que ter um sonho, um objetivo, um problema que você resolve. Tá? Então, quando a gente produz conteúdo, a gente está esperando resolver algum problema da nossa audiência. E antes de eu resolver o problema, enquanto eu resolvo esse problema, para eu criar um primeiro vínculo com a audiência, tem os pontos em comum. Então, são coisas que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem. Por exemplo, pensa em alguns pontos em comum. Pontos em comum, por exemplo, celular, elevador, trânsito, cachorro, aeroporto, hora da novela, sofá, escritório, avião, táxi. Então, se você gravar um vídeo, independente do assunto, nesses lugares, você tem mais chances de chamar atenção do que gravando um vídeo ou fazendo uma foto com um fundo branco, ou sem fundo, sem um cenário. Então, pensar aqui em elementos que já chamem a atenção da pessoa. Por exemplo, eu posso pegar
começar a fazer um vídeo com o celular na mão. O celular na mão é um ponto em comum com todo mundo. Então eu falo assim, gente, vocês não sabem o que eu acabei de descobrir. Ponto, eu já tenho o celular, será que o que eu descobri tem a ver com o celular ou não? Não importa, mas eu já prendi a atenção nesse primeiro segundo. Outros pontos em comum são, por exemplo, qualquer objeto é ponto em comum, animais, sentimentos, tipos de pessoa, comidas, ações, celebridades, lazer, profissões, transporte. Tudo isso, ponto em comum para a gente usar nos nossos conteúdos. Então, como fazer isso? Ponto em comum é o que vai criar o primeiro vínculo. Segundo ponto, algo novo. Então, você mostrar algo que a pessoa não estava esperando. Esse é outro ponto importante. Então, você gerar um sentimento e gerar uma certa expectativa e aí surpreender a pessoa com algo novo. Então, é diferente do que ela esperava. Eu vou mostrar um exemplo muito claro disso aqui para vocês. E, por final, emoção. Então, se você conseguir trazer emoção no seu conteúdo, né, o porquê de você estar fazendo aquilo, que sentimento isso desperta nas pessoas, acaba criando um vínculo maior. Eu tenho aqui uma lista. Eu tenho aqui uma lista das emoções. Então, são 6 emoções primárias que a gente pode colocar em ação dos nossos projetos. A emoção, ele é o que registra, né, na nossa cabeça aquele momento, é o que grava. Então a gente pode criar um ponto comum para chamar a atenção, algo novo que vai prender a atenção da pessoa e despertar interesse nela para ela continuar vendo o nosso conteúdo, mas a emoção é aquilo que fica gravado. Então, quando a gente trabalhar com emoção, o nosso conteúdo, a nossa imagem vai ficar gravada na cabeça das pessoas. E quais são as emoções principais? São 6 emoções primárias, que são elas, anotem aí. Raiva, alegria, medo, nojo, tristeza e surpresa. Então, se você conseguir colocar raiva, alegria, medo, nojo, tristeza e surpresa, né, ou surpresa, dentro do seu conteúdo, é um conteúdo que vai engajar muito mais. Eu tenho um caso aí de um vídeo que eu fiz. Eu produzo meus vídeos lá, meus stories, né, um tempo atrás eu produzia sem muito objetivo, porque meu Insta era bem pessoal mesmo. Tem um mês e pouco pra cá que eu comecei a trabalhar ele de forma profissional. Mas, independente disso, teve um dia que eu fui no médico, eu tava me preparando, né, tava na fase final pra fazer o Ironman, a prova que eu fiz de triatlo. Então tava com aquela expectativa e precisando de ajuda, né, uma coisa super difícil. Eu fui no médico e fui super mal atendido. O médico me atendeu em 3 minutos, olhou pra mim e falou assim, não faça isso porque isso vai te matar. Ao invés de me ajudar, ele acabou comigo. E eu gravei um story falando mal do médico. E eu expressei ali 3 emoções, praticamente a raiva, a surpresa e a tristeza. Eu falei, acabei com o médico, não falei o nome dele, mas eu falei, nossa, como pode, né, uma pessoa, um profissional de saúde atender assim? Será que é porque é plano de saúde? Será porque se fosse no particular ele atenderia melhor? Acho que não, né, mas se ele atende mal assim, por que ele se submete a atender plano de saúde ou não? O cara me atendeu em 3 minutos e eu desabafei, fui falar de um médico. Geralmente os youtubers, né, os instagrams, vão no médico para elogiar, para fazer aquele sorriso de lente de contato, e eu fui no médico e acabei falando mal dele. Então, o meu conteúdo, ele teve ponto em comum, que é o médico. Teve algo novo, que é fazer uma reclamação, ao invés de só fazer um elogio e indicar, que é o que a maioria das pessoas fazem. E eu tive sentimentos aí, eu tive a raiva, porque eu desabafei,
tive um pouco de tristeza porque eu fiquei decepcionado com ele, e esse conteúdo meu, ele gerou, se eu não me engano, pelo menos umas 10 mensagens direct de pessoas, inclusive de clientes médicos que eu tenho, né, eu cuide bem aí do coração, cuide bem do seu coração, me mandaram mensagem falando assim, nossa, Gabriel, mas nem todos os médicos são assim. Tenho outras pessoas comentaram assim, nossa, que pena, não fica assim não. Outros mandaram kkkk. Então, é um conteúdo que gerou engajamento. Eu não estava vendendo nada, mas se a gente for ver e analisando por que esse conteúdo gerou engajamento, por que uma foto produzida que eu coloquei não gerou nenhum comentário e esse gerou 10? Porque ele tem esses 3 elementos do pai. Ponto comum, algo novo e emoção. Então, o conteúdo que vocês forem produzir, pensem nesses elementos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de conteúdos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de conteúdo que tem esses pontos em comum de sentimento, emoção, e vocês vão ver o que eu estou falando e vão me falar se isso desperta realmente interesse ou não. Então, o primeiro aqui, vou compartilhar minha tela. Share. Ele fala sobre crise, que é um ponto em comum, crise. Cachorro, criança. Então, ó, nesse vídeo, ele tem aí os pontos em comum, né? Seria o escritório, pessoa com sono, um atleta, uma criança, um casal, falando sobre um outro ponto em comum aí, que é a crise. O algo novo veio da forma como ele fala, porque a gente não esperava que ele fosse falar sobre isso, né? Sobre a crise dessa forma, e a emoção, depois mostrar os sentimentos, coisas boas, pessoas alegres. Então, essa propaganda da Coca, ela utiliza todos esses elementos e é uma propaganda bem viral. Né? Ela está com 26.193.000 views aqui no YouTube. E essa propaganda, ela trabalha outros elementos que também são bem interessantes para serem utilizados no conteúdo do Insta, principalmente, que é muito lifestyle. Tem alguns elementos que eles geram mais audiência. Vou pegar aqui minha anotação. Elementos que geram mais audiência são os 5 Cs do conteúdo. Então, tem os 5 Cs do conteúdo. O que são esses 5 Cs? São 5 elementos que, se você utilizar na produção do seu conteúdo visual, ele vai chamar mais a atenção da sua audiência. E esses elementos são eles, os 5 Cs. Vamos lá, então. Casa, carro, casal, criança e corpo. Então, se você fizer uma foto que tenha um desses elementos, ela tem mais chances de ter audiência do que uma foto que não tenha nenhum desses elementos. Se você fizer uma foto que tenha os 5 elementos, ela tem chance de explodir, de fazer um tsunami
de audiência para você. Então, casa, carro, casal, criança e corpo. São pontos em comum que todo mundo tem e são objetos de desejo das pessoas. Por isso que elas chamam muita atenção. Então, você mostrar uma casa bonita é o sonho de todo mundo, ter uma casa bonita. Se você tira uma foto em frente ou dentro de uma casa bonita, ela atrai o olhar das pessoas e desperta um sentimento interno ali que vai fazer ela gostar dessa foto. Carro também, o carro é objeto de desejo para a maioria das pessoas, não só para homens, para mulheres também. Eu vou mostrar algum exemplo disso. Casal. Casal é o grande objetivo da humanidade, né? Casar. Da maioria das pessoas. Então, mostrar um casal feliz, ele é a realização de um sonho da nossa audiência, e isso gera engajamento. Criança, a mesma coisa. Criança, ele gera uma felicidade espontânea, né? Você vê uma criança, você já fica feliz de graça. E corpo, a mesma coisa. O corpo, para alguns segmentos, ele funciona muito bem. Por exemplo, para moda, nutrição, né, segmento de beleza, lifestyle, o corpo, ele é um elemento muito interessante para ser usado. Tem também o elemento comida, mas ele acaba não dando tanto retorno, ele, dependendo muito do segmento, ele pode funcionar, mas no geral, casa, carro, casal, criança e corpo. Então eu vou mostrar agora um outro perfil. Mostrei o vídeo da Coca, vou mostrar um outro perfil para vocês verem do que eu estou falando. Bom, esse daqui, ó, é o perfil da Larissa Pereira. A Larissa Pereira, esposa de jogador de futebol aqui do Firmino. Eu não entendo nada de futebol, então não sei que time ele joga, nem se ele é jogador mesmo ou não. De quem? Inter? Liverpool, isso daí. Isso aqui eu não entendo nada. Ah, faltou o cachorro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 Cs. A Mayra acabou de me lembrar aqui. Tem o cachorro, né? Cachorro também ele desperta bastante interesse na audiência. Então, olha só, voltando aqui para o perfil da Larissa, vamos analisar as fotos que ela tem. Então ela tem 178 mil seguidores. E ela tem fotos com um casal, com criança, no carro, sozinha, no aeroporto. Foto aqui de casal com um sonho realizado. Foto só dela, foto de look. Então, vamos ver um pouquinho o que essas fotos têm aqui em comum. Bom, uma foto normal dela aqui de criança, 12 mil, 55 comentários. Uma foto no carro, 13 mil, 83 comentários. Uma foto de look e de uma viagem, 16 mil. Uma foto só de rosto, ele não está mostrando nenhum desses elementos, nem cachorro, nem casa, nem carro, nem casal, nem criança, nem corpo, 9 mil. Aqui tem look, 11 mil. Só uma foto dela, 9 mil. Agora, olhem essa foto aqui, ó, de casal e criança. 35 mil seguidores, vou aumentar aqui. 35 mil likes, 300 comentários. Uma foto aqui de look, 8 mil. Agora tem essa foto do lado, que tem carro e criança. Quanto será que ela teve? 16 mil. Então 16 para 2 tem uma mega diferença, né? E para 9, então sempre que ela posta uma selfie, fica na casa dos 9 mil. 12. Ó, só criança, uma foto bem produzida, olha que ruim que foi isso daqui. Foto com carro, 13 mil. E tem um outro ponto interessante que a gente comentou lá, é a dúvida de usar fotos de amigos. Se a gente posta ou não amigos na nossa timeline. Se você utiliza o Insta profissionalmente, basicamente a ideia é não postar amigos ou pessoas feias, porque isso não dá like. Aqui está a prova disso.
Então, uma foto dela na frente do carro, 13 mil. Foto com um amigo, 8. Mas tem uma pior aqui que eu vou mostrar. Foto de marca, 11, 8. Foto com amiga, 6 mil. Tem uma pior ainda. Essa daqui, ó, amigas sorrindo de forma super fake, 5 mil. E a foto do lado, 7. Agora, casal, 15. Então, se vocês analisarem, gente, não é questão de sorte, ou de horário, ou de foto que postei no horário certo ou não. É mais do que isso. Se vocês analisarem essas fotos que deram certo, elas têm os elementos do método PAI, ou seja, tem ponto em comum aqui, casal, tem um sentimento, tem amor, romance. Comparando com uma foto de viagem, 8 mil. Né? Olha esse vídeo, 213 mil. Só uma criança não diz muito. Na timeline ali passando, 7 mil. Olha essa que interessante, ó. Uma bolsa Chanel. 2 mil likes. Ou seja, foi a pior foto dela e o produto mais caro que ela postou. E isso vale para todo tipo de conteúdo. Ó, casal realizando um sonho, 15 mil. Só uma criança sozinha, 4. Agora, quando é ela com as crianças, ele sobe um pouco mais. Então, vocês puderam ver aí nesse perfil que as fotos que contêm os elementos casa, casal, carro, criança, despertam bastante interesse. Tem os elementos corpo e cachorro, que ela não aparece aqui nesse perfil, mas que também geram interesse, ponto em comum. E aí vocês podem usar isso dentro do conteúdo de vocês. Não precisa ser só sobre lifestyle, certo? Então, esse é o ponto principal do conteúdo. Gerar um conteúdo que desperte sentimento nas pessoas. Agora, vou voltar um pouquinho para falar sobre o propósito. Eu separei um vídeo que eu achei bem interessante sobre propósito. Eu falei lá no começo para vocês terem um propósito como o de vocês. Não só a produção do conteúdo ou dar dicas em si, mas o que eu quero com essas dicas. Qual é a transformação que eu quero causar com essas dicas que eu quero dar. Olha esse vídeo, que interessante e que inspirador. It's an issue that affects practically every woman and girl that I know. I wasn't tall enough, I wasn't skinny enough, I wasn't blonde enough, I just wasn't enough. For years, society has been telling women to be beautiful, as if that's the most important thing they can be. After I had my 3 children, I ended up hating my body. So I trained hard, and then you know what? I'm standing there in my perfect body, and I'm not happy. Too much sacrifice, too much time, too much obsession, and it's just not worth it. I don't want my daughter to feel the same way, so I'm going to go find some answers. Why do so many people hate their bodies, and what can we do about it? So Ricky, have you ever wondered what it would feel like to not worry about your weight? I have no idea what that would feel like. I will get body shamed by whoever's on the shoot. I went through depression from hating my body. Nobody should have to starve themselves to fit in with how a magazine looks. This issue was much bigger than I ever realised. When I posted a before and after photo on Facebook, things went crazy. She's bearing all to encourage women to appreciate their bodies. It was headline news in Paris, in London, it was in the US, it was everywhere. It just changed me, changed the way I see myself completely. This body of mine, it's not an ornament, it's a vehicle. It's not the main point of life, agonising about not having a body shape that the media insist that you should be worried about. You open your arms to embrace others. That for me was gold. The
darling girl, don't waste a single day of your life being at war with your body. Just embrace it. Foda, né? Emocionante. Então, vocês viram que a proposta dessa moça, até não salvei o nome dela aqui, depois a gente pega aqui para postar no grupo, é ajudar as mulheres a aceitarem o seu corpo e gostarem dele. E como ela vai fazer isso? Ela vai dar dicas de alimentação, dicas de moda, dicas de yoga, dicas de comportamento, de relacionamento. Então, o blog dela e o conteúdo que ela produz não é sobre as dicas. As dicas são a forma que ela encontra de ter pontos em comum com a sua audiência para resolver um sonho através de um sentimento. O sentimento é ter aceitação, ser feliz do jeito que eu sou. E ela produz vários tipos de conteúdo para conseguir falar com essas pessoas e passar a mensagem dela. Então o propósito dela, o grande objetivo, e vocês viram que quando tem um objetivo muito claro e muito honesto, ela estourou no mundo. O mundo inteiro saiu falando dela. E eu tenho vários outros cases de pessoas que produziram conteúdo extremamente verdadeiro e se tornaram virais, por estar passando uma mensagem boa e querendo resolver e ajudar as pessoas. Então o desafio que eu deixo para vocês é: qual é o propósito que você tem, e qual é o problema que você quer resolver, ou qual é a transformação que você quer causar na vida das pessoas que te seguem. Por que eu devo te seguir? Eu devo te seguir porque você tem fotos bonitas, porque você é engraçada? Esse não é um motivo que me prende tanta atenção. Se a gente quer fazer realmente a diferença e construir uma imagem de sucesso e ser influente para as pessoas, não só ser influenciadores, né? A gente não só viver de aparências, mas fazer algo realmente útil, construir uma imagem duradoura aí a longo prazo. E então esse é um case aí que eu acho interessante de uma forma, né, de trabalhar conteúdo com propósito, mas eu vou mostrar outros exemplos aqui para vocês. Então, tem um caso, para quem tem site de maternidade, tem um videozinho aqui que eu separei, viral também. Vamos compartilhar de novo a minha tela. Ele tá, olha só, 19 mil compartilhamentos, 2,8 milhões de visualizações. Qual é o título do vídeo? O que fazer para acabar com a birra? Jeitos de acabar com a birra. Então, um videozinho aqui, ó, de 1 minuto. Ponto em comum, né? Birra e criança. Então, ele está pegando ponto em comum e está explorando os sentimentos, né? Tá mostrando esses vídeos para despertar os sentimentos que a gente tem quando uma criança faz birra. Então esse vídeo aí ele mostra ponto comum e vocês viram que não tem uma mega produção, não é um conteúdo aí com drone, com super edição. Eles pegaram vídeos na internet
com a frase, a mensagem que eles iam passar. O post é 6 formas de acabar com a birra. É um post simples com 6 itens, um post em formato tópico, né, um formato lista, e montaram, através de vídeos, uma forma de explorar os sentimentos e como criar esse vínculo emocional com as pessoas. E quando eu falei ali, né, então sobre conteúdo, ponto em comum, a gente já viu aqui, emoção também a gente já viu na propaganda da Coca, ou essa mulher também, ela mexe com as emoções. E eu separei um outro vídeo que fala sobre algo novo, né, uma forma nova de mostrar algo novo, né, seria uma forma diferente de mostrar uma informação. Uma forma que a gente não está esperando, que causa o efeito também viral. Então eu separei aqui uma propaganda, deixa eu compartilhar essa tela agora. Foi sim no impulso, isso foi da noite pro dia, eu falei, não, vou fazer uma tatuagem. Foi muito rápido, foi completamente sem pensar. Decepção. O significado da tatuagem perdeu o sentido. Hoje é só um nome. Não significa mais nada, não faz parte da minha vida, é passado. Eu sou tatuador há mais ou menos uns 10 anos e sempre vem muitas pessoas querendo cobrir nome de ex-namorado, ex-marido, ex-mulher. Esse é o Renan, olha aqui o nome dele. Mentira! O Diogo. Mas é meu? Meu, sério? É esse Hugo dá pra amar, né? O outro já não dá mais. Agora, quando me perguntam de quem é esse nome da minha tatuagem, eu mostro esse príncipe aqui. Agora, nome de animal, eu nunca cobri, nunca pediram pra pagar. Nome de animal, nunca. Fudido, né? Você nunca imaginaria que seria uma propaganda de um pet shop, né? Ponto em comum aí. Tatuagem, ex-namorado, cachorro. O que é o algo novo, né? A gente não espera que ele vai cobrir a tatuagem, vai ser um programa normal de tatu. E o algo novo é trazer a emoção, um sentimento, um cachorro numa história inusitada. Então, esses foram alguns exemplos aí de como as pessoas estão utilizando ponto em comum, algo novo e emoção para criar conteúdo viral, criar um vínculo com a sua audiência e fazer as pessoas engajarem no seu projeto. Esse vídeo também ele teve milhões lá no Face. E é isso daí, gente. Então, esses foram os pontos aí do conteúdo viral e do que produzir de conteúdo no Insta para chamar atenção, tá? Então, relembrando, primeiro ponto de contato que você tem, foto de perfil, tem que ser uma foto incrível, incrível. Segundo ponto, a sua descrição de perfil, tem que ser uma descrição que fale quem você é, o que você faz, né, quais são os seus sonhos, qual é o problema que você resolve, e depois ter fotos e ter conteúdo inspirador, que nesse conteúdo, você, passando a mensagem que você quer passar, você consiga também, em alguns tipos de conteúdo, realizar parte dos sonhos que a sua audiência tem.
parte desses sonhos, independente do segmento que você segue, são coisas materiais. Então, parte dos sonhos que todo mundo tem é cachorro, casa, carro, casal, criança, corpo. Em alguns casos, comida. Então, se você explorar esses elementos dentro do seu conteúdo, tiver uma mensagem verdadeira, um propósito, resolver um problema da sua audiência, você está no caminho certo para conseguir engajamento, para conseguir audiência, para conseguir criar autoridade, fazer a diferença na vida das pessoas e ser lembrado, certo? Então, a gente tem alguns casos aqui de pessoas que têm 10 mil visitas por mês no blog, que pode não parecer muito para celebridades ou para a maioria das pessoas, mas são 10 mil pessoas totalmente engajadas no conteúdo e que gera uma autoridade absurda. Essa pessoa, ela tem um consultório e ela vive cheia com a agenda lotada, porque ela fala com 10 mil pessoas exatamente do público-alvo dela, ela cria autoridade, ela resolve o problema da audiência. Então, não precisa ter milhões de audiência para você conseguir atingir seus objetivos e ter faturamento e ganhar com as suas redes sociais, certo? Então, esse foi o conteúdo. Espero que eu tenha ajudado e tenha dado alguns insights para vocês. A gente continua essa conversa lá no nosso grupo. Para quem, de repente, ver esse vídeo fora do grupo ou fora de contexto, a gente tem um grupo de influencers, o Influencers Pro, da G-Campaigner. A gente é uma agência web, trabalha com parte de agência, desenvolvimento de site, blog, loja e etc. E a gente tem também a consultoria para influência, para quem quer se tornar influencer. A gente tem o nosso grupo de discussão ou tem a consultoria individual. Então, se você está no grupo e quer uma ajuda mais pessoal, quer que eu e a Mari a gente sente e trabalhe junto com você no seu projeto, é só mandar uma mensagem, procura G-Campaigner, Gabriel Campaigner, e manda uma mensagem por qualquer veículo, e a gente senta com você e faz o seu planejamento, identificação de público, cria toda a estratégia de comunicação, ou se você já tem um projeto, quer discutir com outras pessoas e trocar informações, a gente tem o nosso grupo, o Influencers Pro, que também rolam essas lives a cada 15 dias, bate-papos e muito conteúdo legal. Então, desejo sucesso para todas e nos vemos em breve. Até mais!